Síndrome de Down espiritual, o mal da geração cristã atual. Esta mensagem tem a intenção de despertar os cristãos para essa doença espiritual que tem afetado a geração atual. Diante do frágil crescimento emocional e espiritual das pessoas, eu indago para avaliação individual dos ouvintes qual a sua idade, a sua idade espiritual. Quando pergunto por isso, não falo acerca do tempo em que você aceitou Jesus ou o dia do seu batismo, mas a real idade que você tem diante de Deus. Há quantos anos está no caminho e continua sendo um bebê chorão? Será que há anos você conhece o Evangelho e, no entanto, ainda precisa ser carregado nos braços, pois não andas com as próprias pernas? Será que, embora já tenhas corpo para desenvolver-se e gerar filhos e família, pois já pelo tempo tens uma estrutura aos olhos dos homens, mas ainda queres ser um bebezão, queres e precisas ser protegido e cuidado? A criança que tem no plano físico a síndrome de Down chegará à vida adulta e ainda será uma criança, inapta para assumir responsabilidades ou cuidados sobre alguém. E espiritualmente tem ocorrido assim. Pessoas que já deveriam ser mestres, pais espirituais, que deveriam e poderiam carregar filhos, herdeiros no colo e os sustentarem, todavia, porque são débeis espiritualmente, pararam no tempo. E com esse discurso, eu quero que você compreenda e identifique esse mal que tem contaminado a vida de muitas pessoas. Para viver o crescimento e amadurecimento espiritual, é necessário, a Bíblia diz, que se beba do leite genuíno, não falsificado, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas não se desenvolvem espiritualmente, permanecem na mesma condição enferma, débil, pois ao invés de darem ouvidos à palavra de Deus, que limpa e purifica, apegam-se às chupetas do engano, da malícia, do fingimento, inveja, murmurações, e porque não deixam estas práticas, enganam-se a si mesmos. E o tempo passa e nada diferem emocional e espiritualmente do tempo que não conheciam a Jesus. Nunca deixaram de ser velha criatura, mas é necessário que nasçam de novo, e se quiserem se desenvolver, precisam se saciar da palavra da verdade. Assim, crescerão saudáveis. 1 Pedro 2:1 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então eu quero mostrar para você alguns dos causadores do mongolismo espiritual. Pois é, nós conhecemos a síndrome de Down física, mas eu quero apresentar o primeiro causador do mongolismo espiritual. Primeiro, desinteresse pela palavra de Deus. Por que um cristão, uma pessoa que aceita Jesus, não consegue crescer espiritualmente, não consegue amadurecer? Então nós vamos ver na palavra, a negligência no ouvir a palavra de Deus impossibilita de forma clara o amadurecimento. E de contraponto, como disse Tiago, não basta ser um ouvinte, é necessário ser um praticante. Há pessoas que, decepcionadas ou rejeitadas pelo mundo, acabam encontrando na igreja a opção, não para conhecerem a Deus, crescerem e se tornarem
mais uma testemunha viva do seu poder, ou tornarem-se um multiplicador, ou buscarem ser a imagem de Jesus, mas simplesmente para satisfazerem suas carências e decepções. Então, não se importam com a pregação, não admitem correção, ensino ou qualquer instrução, mas estes veem a igreja como um ponto de encontro, onde seus amigos encontrarão, ou um pronto-socorro, onde recorrem simplesmente na hora da dor e após uma melhora ausentam-se. Outros veem a igreja como um restaurante, onde em suas cantinas se deliciam das maiores guloseimas, pois só ali para comprar é enfiado. Outros julgam que a igreja é simplesmente um núcleo de assistência social, onde retirarão suas cestas básicas quando carecerem, ou por fim, simplesmente um hospital, onde buscam simplesmente a cura e palavra para sua doença, e fora isso se ausentam. Porém, a igreja tem um simbolismo muito superior a tudo isso. Cristo a descreveu: minha casa será chamada casa de oração. Na realidade, o maior motivo de existência da igreja é o ajuntamento em prol da invocação do nome de Deus, a busca humana pelo favor divino, e ali o Senhor dispensa a sua palavra, que é cura, não somente para o físico, mas para o emocional e espiritual. É uma comunhão não partidária, em prol de princípios humanos ou frágeis, visando o ego humano ou autossatisfação, mas uma comunhão em prol de um único propósito: agradar a Deus e fazer sua vontade. Segundo problema que mantém ou gera o mongolismo espiritual: a falta da palavra de Deus nos sermões. Pois é, devido à superficialidade das pessoas, bem como seus desinteresses e divagações, hoje, pregar a palavra na realidade exige mais do que zelo, mas muito amor a Deus e às vidas, pois, como Paulo alertou, nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina, mas desejariam ouvir somente coisas agradáveis, e por isso muitos pregadores, para serem bem requisitados e queridos, perderam-se, deixaram de dar o leite genuíno, deixaram de alimentar as ovelhas com a palavra de Deus, e por isso estas crescem só no tamanho, na ambição, no egoísmo, mas no espírito continuam sem conhecimento algum do mundo espiritual, dos valores eternos ou dos princípios divinos. Por isso, se faz necessário pregar a todo tempo, não o que alimenta a alma, mas o espírito, que eleva a uma vida de comunhão com Deus. Pois quando se aponta a Deus para os homens, estes se apegam mais ao divino e eterno. Mas quanto mais nós pregarmos o mundo, mais geraremos pessoas carnais que só andam pelo que vem e desprezam o Espírito Santo. Veja 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós vemos aqui Paulo falando a Timóteo para que ele realmente não se desviasse da palavra, mas em todo o tempo pregasse a palavra. Porque ainda que as pessoas tivessem comichão nos ouvidos e buscassem mestres conforme a sua própria carne, todavia, o que poderia dar crescimento era a palavra de Deus. Nós vemos que no livro de Hebreus lamenta-se a infantilidade espiritual dos convertidos, pois muitos, embora estivessem anos no caminho de Deus, e pelo tempo
já teriam condições de serem instrumentos para a salvação, mestres, ajudadores da obra. Todavia, continuavam meninos, cheios de emocionalismos, teimosias, birras e infantilidades, e por isso tinham que ser alimentados com leite, quando era tempo de já se alimentarem mais solidificadamente. Pessoas que se tornaram deficientes, porque houve algo no crescimento que impediu de que fossem formados e crescessem de forma perfeita. E esta debilidade ocorreu porque eles foram negligentes no ouvir a palavra de Deus. Veja Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:11. Uma pessoa débil espiritualmente, ela é alguém comprometida nos seus sentidos, visão, audição e fala. Não tem discernimento e, ao invés de gerarem frutos, se tornam grandes preocupações para os seus capazes, que a vigiarão por todos os dias de sua vida. Senão, se destroem, cometem atrocidades ou ações terríveis, pois não são responsáveis. Os afetados pela síndrome de Down, fisicamente, eles possuem maior risco de sofrer defeitos cardíacos congênitos, doença de refluxo gastroesofágico, otites recorrentes. O progresso na aprendizagem é também tipicamente afetado por doenças e deficiências motoras, como doenças infecciosas recorrentes, problemas no coração, problemas na visão, miopia, astigmatismo, estrabismo e na audição. Isso você pode encontrar no Wikipédia, a enciclopédia livre, a respeito de quem tem a síndrome de Down. Esses defeitos, esses problemas que são recorrentes na vida de alguém que sofre de síndrome de Down fisicamente. Porém, perceba que os sentimentos, que a síndrome de Down física gera consequências que aqueles que têm a síndrome de Down espiritual também vivem os mesmos sintomas. Por exemplo, diz-se que os defeitos cardíacos são congênitos. O que é isso? Doenças de coração. Então, da mesma forma, a pessoa que sofre de síndrome de Down espiritual, ela não cresceu espiritualmente, embora tenha tempo para isso, ela é uma pessoa doente de coração, dos sentimentos, elas têm um emocionalismo doentio. Segunda doença da síndrome de Down física é o refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? A incapacidade de engolir. Então engole, mas o que? Regurgita. E aquele que sofre espiritualmente desta síndrome de Down, ele também não engole nada que vem da parte de Deus. Eles rejeitam o verdadeiro pão, que é a palavra. Colocam para fora, logo após terem recebido. Terceira enfermidade, a otite recorrente. O que é isso? Dores nos ouvidos. Então, como Paulo falou, que esta geração sofreria de comichões que não lhes permitiriam ouvir a palavra de Deus. Problema sério de audição está naquele que sofre de síndrome de Down espiritual. Por quê? Porque eles não dão ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Outra característica é a dificuldade no aprendizado. Por mais que são ensinados, não aprendem. Podem passar por vários mestres, pregadores, mais variados.
todavia não assimilam a vontade de Deus para a sua vida. Síndrome de Down espiritual. Outra característica que é comum na síndrome de Down física são as doenças infecciosas recorrentes, e assim ocorre na espiritual. Os que sofrem dessa síndrome sempre estão infectados com um novo vírus. Perceba, pessoas que estão anos na igreja e não cresceram na palavra, elas sempre estão com uma notícia nova, um ódio novo, uma raiva nova, uma amargura nova, o sentimentalismo, a rejeição, o desprezo, vícios, e ainda multiplicam essas bactérias infectando mais pessoas. Outro problema daquele que sofre de síndrome de Down física é o problema na visão. E espiritualmente também ocorre isso. As pessoas não olham para Deus e sua vontade. Sempre estão com os olhos postos nos homens ou em si mesmo, perdendo o foco e o envio de Deus. Ou não vem de perto, ou não vem de longe, ou vem as coisas deformadas. Vocês viram lá? Ou é estrabismo, ou é miopia, ou é astigmatismo. Então, aquele que sofre de síndrome de Down espiritual, ele tem um problema grave na visão. Ele sempre, porque não enxerga devidamente, conforme Deus quer, não tem a visão do reino, ele sempre está, na verdade, comprometido ou tropeçando. O outro problema grave é o problema de audição. Não saber ouvir o que precisa ouvir, mas só quer ouvir o que lhe interessa. Entretanto, perceba bem, enquanto um adulto que sofre de síndrome de Down no plano físico pode permanecer até o fim da vida uma criança pura emocionalmente, ao contrário, a síndrome de Down espiritual, como Paulo diz, deixa a pessoa em um estado de paralisia e prostração em hábitos como a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração. E esta pessoa, você pode ler lá em 1 Pedro 2:1-2, se torna uma pessoa presa emocional e espiritualmente. Não aceita ser repreendido, pois é tão infantil que não acata e nem entende o real motivo e preocupação que o líder ou o responsável tem pela sua vida espiritual, porque são carnais e andam simplesmente segundo a compreensão humana das coisas e não espiritual. Vamos ver 1 Coríntios 3:1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Percebeu a diferença? Uma criança que sofre de síndrome de Down física, ela vai viver 20, 30, 40 anos e ela vai ter o mesmo coração puro e a mente pura, mas espiritualmente, aquele que sofre de síndrome de Down espiritual é o contrário. Ele foi uma criança que não foi formada devidamente, não bebeu do leite genuíno, que é a palavra, então ele cresce só no tamanho, mas não tem base, não tem solidez, não tem estrutura emocional, psicológica, espiritual, e ele se torna o que? Um antro de invejas, contendas, divisões e obras da carne, porque a síndrome de Down espiritual se trata, na verdade, daquilo que é a carnalidade humana que prevaleceu sobre o agir do Espírito. E você vai se lembrar de Paulo dizendo: eu sinto que vocês, tendo começado no Espírito, estáis terminando na carne. Então a pessoa, ela passa a se tornar uma pessoa extremamente carnal, independente dos anos que ela está dentro da igreja, porque ela não se abriu para o crescimento genuíno. Ela então se torna
uma pessoa paralisada no tempo, emocionalmente e espiritualmente. Então, nós vemos nisso a importância de acatarmos com mansidão a palavra a nós imbuída, sem resistência. Nós precisamos beber do leite genuíno. Nós precisamos ouvir e praticar a verdadeira palavra. Ela nos livrará deste mal do século, que tem dominado as gerações da atualidade. Leia Tiago 1, 21, 24. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Medite nisso, busque o leite genuíno, cresça espiritualmente. Deus quer te dar vitórias.